Veículos blindados sempre foram a base da estratégia militar da Federação Russa. Quando o presidente Vladimir Putin iniciou a operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, ele enviou uma força colossal, com tanques e veículos de combate blindados, abrindo caminho para uma enxurrada de ataques mecanizados projetados para tomar rapidamente centros urbanos-chave, como Kiev, Kharkiv e Mariupol, em algo que chegou perigosamente perto da vitória. O ataque inicial de Moscou, com mais de 120 mil soldados e milhares de tanques, parou em seco graças à defesa tenaz da Ucrânia, especialmente nos combates em Hostomel e Bucha. Mas enquanto as contraofensivas ucranianas se desenrolavam no outono de 2022, repelindo as forças russas de setores como Kharkiv e Kherson, Putin aumentou o envio de blindados para o campo de batalha, apostando que uma guerra de atrito esgotaria a postura defensiva de Kiev. Ele errou feio. A Rússia caiu na própria armadilha de atrito. As tropas russas sofreram baixas implacáveis em emboscadas ucranianas usando mísseis antitanque Javelin, munições Loitering e ataques de artilharia de precisão. Mas antes de mergulharmos na análise principal de hoje, deixe um nos comentários se você apoia a Ucrânia, 2 se apoia a Rússia e 3 se é neutro. Agora, vamos voltar para a análise em questão neste relatório. Hoje, a situação de Moscou ficou tão desesperadora que eles estão recorrendo a qualquer blindado sobrevivente, incluindo plataformas soviéticas decadentes de eras antigas. De acordo com um relatório da United 24 Media, datado de 7 de outubro de 2025, as forças russas estão acelerando os esforços para reformar veículos de combate de infantaria antiquados de depósitos de armazenamento de longo prazo. O foco atual parece estar na base de reserva de tanque central número 111, localizada na região de Kostroma. Essa instalação está sendo esvaziada de suas últimas reservas de IFV, embora o estado delas seja completamente deplorável. Muitos veículos não são só obsoletos, mas reduzidos a cascos vazios, bem longe de suas configurações originais. Em particular, modelos como o BMP-1 e o BMP-2, fabricados nos anos 60 e 70, deterioraram-se profundamente, com suas placas de aço de 7,6 a 33 mm, agora totalmente inadequadas contra sistemas antitanque modernos como o míssil Enlaw ou Javelin. Imagens de satélite revelam uma atividade intensa na base número 111, com fotos de antes e depois compartilhadas na plataforma X pela conta Jomp, ilustrando a extração russa de unidades IFV vintage do armazenamento, provavelmente para reparos e envio à linha de frente. Jomp destacou várias observações-chave dessas imagens, incluindo fotos de perto que mostram como Moscou canibalizou os cascos de dezenas de plataformas IFV obsoletas no local para salvar peças para um punhado de veículos marginalmente operacionais esperando despacho. O dilema para a Rússia é gritante: desmontar múltiplas unidades IFV por degradação severa só para colocar uma máquina operacional em campo está esgotando rapidamente suas reservas. Para cada veículo que Moscou envia para a Ucrânia, ela sacrifica 2 ou 3 outros para colher componentes funcionais e manter aquela unidade solitária rodando. Tome, por exemplo, o motor V46 no BMP-1 com 300 cavalos de potência, que frequentemente falha por armazenamento prolongado e pouca manutenção, forçando a Rússia a desmontar vários veículos para peças de reposição. Fotos de satélite expõem ainda mais o estado lamentável na base número 111. Cascos de T-80 despidos estão espalhados pelo terreno, a maioria sem torres, e oferecendo pouca utilidade além de render algumas peças sobressalentes para o teatro da Ucrânia. O tanque T-80, equipado com o canhão liso 2A46 de 125 mm e o conjunto de armadura reativa explosiva Contact 5, outrora epitomizava o engenho soviético, mas agora jaz como esqueletos enferrujados. A base também abriga um transporte BTR-50, gravemente comprometido.
Esse transportador de pessoal blindado da era dos anos 50, com suas placas finas de 10 a 12,7 milímetros e motor V6 de 240 cavalos de potência, tem praticamente zero viabilidade de combate em campos de batalha modernos. Jompy avalia que as cenas documentadas sinalizam o desespero crescente de Moscou. Comandantes russos não conseguem mais implantar tipos blindados especializados e, em vez disso, vasculham depósitos em busca de qualquer sucata que possa se provar útil, não importa o quão antiquada ou podre. A United 24 adiciona que analistas acreditam que os veículos fotografados estão ou passando por restauração para envio à Ucrânia ou, mais comumente, sendo desmontados para peças que sustentem os estoques minguantes da Rússia. Canibalizar plataformas legadas para sustentar outras não é novidade para Moscou. Uma matéria de fevereiro de 2025 do The Insider revelou que os suprimentos de equipamentos pesados e blindados russos ainda vêm principalmente de reservas da era soviética. A produção nova não compensa o atrito no campo de batalha. O tanque T-90M Proriev 3, com armadura atualizada Relikt e o sistema de controle de fogo Kalina, é o único modelo construído do zero, com estimativas apontando para cerca de 250 unidades por ano. Para plataformas IFV, só o BMP-3, com seu canhão 2A70 de 100 mm e motor UTD-29 de 500 cavalos de potência, continua em produção em série, rendendo 463 unidades em 2023. Um número minúsculo comparado às perdas no teatro da Ucrânia. O The Insider relatou que até fevereiro de 2025, Moscou havia perdido 41% a 52% das reservas pré-guerra de IFV em múltiplos depósitos. Até o final de 2025, essa erosão provavelmente se aprofundou mais, forçando a Rússia a reviver unidades IFV que considerava intocáveis apenas 1 ou 2 anos antes. Um fator-chave por trás do estado lastimável dos ativos IFV e tanques na base número 111 vem do hábito peculiar de Moscou de estacionar a maioria dos veículos de reserva ao ar livre. Unidades aqui languideceram expostas aos elementos duros por anos, até décadas, castigadas por clima implacável e invernos brutais da Rússia. A corrosão severa de metal tornou muitos IFV vintage soviéticos inoperáveis desde o início. Os poucos cascos poupados de tais estragos ainda lidam com chassis comidos pela ferrugem, motores travados e eletrônicos degradados, tornando-os quase inúteis sem reformas caras e demoradas. Considere o conjunto de eletrônicos do BMP-2, dependente de componentes dos anos 80, que falha rotineiramente por umidade e temperaturas extremas, inflando os custos de reforma. E mesmo se Moscou completar o moinho de reformas, que recompensa espera? Um IFV da era soviética que um drone ucraniano pode neutralizar em segundos. Munições loitering como o FPV ou o Switchblade 300, carregando ogivas antitanque capazes de penetrar 203 a 406 milímetros de placas, podem demolir facilmente tipos BMP-1 ou BMP-2. A doutrina de armazenamento ao ar livre, supostamente uma economia de custos em tempos de paz, saiu pela culatra de forma catastrófica para Putin. A abordagem de Moscou para armazenar equipamentos potencialmente úteis beira o chocante. Um artigo de novembro de 2024 do Tadins citou um blogueiro militar russo que rastreou a prática até escassez soviéticas, que impediam até abrigos básicos. Esse blogueiro estimou que fundir 3 unidades derelictas BMP-1 ou BMP-2 rende só uma viável na estrada após reparos maiores. Em um depósito com 5.000 IFVs, só cerca de 1.600 provam-se verdadeiramente utilizáveis, o resto canibalizado em caçadas frenéticas por peças viáveis. Além dos problemas com equipamentos, Moscou passou anos antes da incursão na Ucrânia vendendo seus melhores itens soviéticos preservados para compradores estrangeiros.
A miopia assusta. Putin pode ter mirado uma invasão em grande escala da Ucrânia desde as provocações na Crimeia e Donbass em 2014. Ainda assim, a Rússia vendeu ativos premium de qualquer jeito, condenando-se a estoques soviéticos inferiores e envelhecidos em busca de lucros ínfimos. Caso em ponto. Moscou exportou centenas de tanques T-72 e IFV BMP-2 para nações como Síria, Índia e Argélia entre 2000 e 2014, cortando reservas de blindagem de qualidade. Talvez não tenha sido cegueira, mas arrogância. Putin presumiu que os IFV que agora ele se apressa para reviver na base número 111 nunca veriam ação, convencido de que a Ucrânia desmoronaria no início da invasão. Quando isso ruiu, a realidade expôs o arsenal de blindados badalado de Moscou como ilusão. O Dagens citou os dados do blogueiro militar mostrando que o blindado implantável russo está em apenas 1/3 dos níveis pré-guerra na Ucrânia. A podridão e o canibalismo assolam além da base número 111. Outras instalações russas espelham o mal-estar. Em julho de 2025, uma célula guerrilheira ucraniana chamada Atesh, operando na Crimeia, vigiou um setor de uma unidade médica militar em Sebastopol. Além de tanques e IFV, Moscou deixa equipamentos diversos apodrecerem sob céus abertos. A Atesh detalhou o declínio da unidade. Terrenos negligenciados, equipamentos desmoronando ao sol e falhas de segurança onde guardas rotineiramente cochilavam ou bebiam à noite. O relatório destacou veículos como o caminhão militar Ural 4320 e o canhão autopropulsado 2S3 Acacia deixados expostos, com tinta descascando e motores inertes. Quase um ano antes, em setembro de 2024, a Defense Express publicou uma exposição reveladora sobre a inspeção de 61 tanques principais de batalha russos do tipo T-80. Como os tanques e IFV da base número 111, estes sofreram armazenamento ao ar livre de longo prazo sem proteções básicas. Dos 61 examinados, 44 tinham falhas técnicas barrando o serviço na Ucrânia, com 21 ligados a problemas de armamento e o restante a elétricos, rádios, transmissões ou motores. A proporção 1 em 3 reapareceu, mais ou menos 2/3 inoperáveis, o resto potencialmente salvável via canibalismo dos defeituosos. Notavelmente, o sistema de controle de fogo 1A33 do T-80 falha por eletrônicos defasados, enquanto o motor de turbina a gás GTD 1250 cavalos de potência degrada rápido sem manutenção. O desespero de Moscou afia a cada dia. A decadência afeta não só o hardware, mas o aparato militar mais amplo. Voltando à base número 111, a United 24 Media anota como um hub de armazenamento crucial no Distrito Militar Central da Rússia. Em outras palavras, isso não é algum posto esquecido que Moscou redescobriu agora. Ela abriga uma fatia generosa das reservas nacionais de blindados. O bom senso dita investimento pesado em manutenção e abrigo adequado aqui. A realidade diverge bruscamente. Segundo a United 24, em 2022, a base contava 307 tanques operacionais, 61 preservados em atmosferas secas. Embora protegendo só 1/5 de seus tanques no ano de lançamento da invasão, isso marcava uma conquista básica. O local também guardava 561 unidades de blindagem de reserva, ao lado de 207 destinados ao descarte. No total, abrangia 1.075 tanques e 360 baías cobertas. Essa configuração bastaria se Moscou puxasse só de ativos prontos. Em vez disso, queimou blindados operacionais rápido, mergulhando em backups. Após 3 anos e meio de mineração erodindo reservas, o snapshot atual da base número 111 encarna tudo o que Putin retém enquanto caça blindados para investidas mecanizadas, ecoando os meses iniciais da invasão.
De 2020 a 2025, Moscou montou grandes avanços em frentes como Bakhmut, Avdiivka e Vuhledar, cada um ruindo por faltas de blindados e coordenação ruim de unidades. O catalisador do desespero de Moscou está na Ucrânia. A Rússia saqueia os últimos IFV e tanques envelhecidos da base número 111 porque Kiev obliterou quase tudo o que foi enviado. O Ministério das Finanças da Ucrânia soma 11.240 tanques russos perdidos desde o primeiro dia da invasão até 8 de outubro de 2025. Veículos de combate blindados, incluindo IFV, saíram pior, com 23.324 destruídos até 8 de outubro, incluindo 5 derrubados só em 7 de outubro. Contra a produção russa, esses números expõem um abismo. Moscou fabrica cerca de 250 T-90 novos por ano e 463 IFV modernos. Isso fica bem atrás das perdas ucranianas, que progridem em média 3.000 tanques e 6.500 veículos blindados anualmente. Assim, a Rússia se apoia em estoques de blindados decrépitos e podres, sem alternativas. Ataques ucranianos, especialmente nos setores de Zaporíjia e Donetsk, maximizaram sistemas como HIMARS e drones Bayraktar TB2 para dizimar blindados russos com eficiência impiedosa. A pergunta persistente: quanto tempo Moscou pode sustentar isso antes que revisitar locais como a base número 111 não renda nada salvável? Estatísticas chocantes de 9 de setembro de 2025 da Important Stories, baseadas em inteligência de código aberto do projeto Oryx, mostram que o atrito de equipamentos russo despencou no verão de 2025 comparado a meses e anos anteriores. Moscou perdeu só 83 tanques e 189 veículos blindados de junho a agosto de 2025, caindo de 268 tanques e 619 unidades blindadas no mesmo período de 2024, e números ainda maiores em 2023 e 2022. Impressionantemente, Moscou lançou uma grande ofensiva de verão de 2025 na região de Kursk, onde a Ucrânia armou um contra-ataque surpresa tomando centenas de milhas quadradas de solo russo, mas as perdas caíram. A causa não é triunfos de Moscou ou moderação de Kiev, mas tropas russas lutando com blindagem escassa após quase 4 anos de atrito ucraniano. Moscou mudou para assaltos de infantaria apoiados por artilharia e obuses para poupar estoques minguantes, uma tática rendendo ganhos parciais enquanto expõe o estado lastimável do exército russo. Putin nunca imaginou alternativas a assaltos mecanizados em massa para quebrar a Ucrânia. O fracasso deles, em grande parte graças à maestria de Kiev com drones e armas antitanque ocidentais, deixou sem plano B. Moscou insistiu em investidas mecanizadas até se deixar sem blindados. A infantaria russa agora luta sem cobertura blindada. Um relatório de julho de 2025 da Novaya Gazeta cravou a Rússia como virtualmente esgotada. A saída ucraniana Dialog.ua declarou tanques russos quase ausentes como fator no campo de batalha. O Instituto para o Estudo da Guerra concorda que o pool de blindados de Moscou se esgotará até o fim de 2025, apesar de reter 46% dos tanques pré-guerra, 42% de IFV e 48% de transportadores de pessoal blindados. Mas esses números são vazios quando a maioria das reservas são cascos podres condenados por décadas. Para combater a crise de blindados, Moscou flutua soluções do sensato ao extravagante. Sensatamente, busca impulsionar produção fresca de armas e blindados preenchendo vazios causados pela Ucrânia.
Um despacho de 8 de setembro de 2025 do Defense Blog delineou planos para centenas de tanques novos, sistemas de mísseis e aeronaves até o final de 2025, embora insuficiente contra as perdas. Especificamente, a Uralvagonzavod limita-se a 200 a 250 T-90 tanques e 400 a 500 BMP-3 IFV por ano, ANAS pelas demandas de reposição. Alternativamente, Moscou poderia imitar a Ucrânia rampando produção de drones para combate, segundo o vice-diretor de inteligência de defesa ucraniana, Vadim Skibitsky. Uma tática menos racional, vender tanques destruídos como sucata. O relatório de 6 de outubro de 2025 da United 24 notou o Moscou admitindo que não pode mais esconder perdas e leiloando tanques e veículos blindados destruídos por rublos. Mais ainda, a United 24 revelou em 7 de outubro de 2025 que Moscou reviveu cavalaria a cavalo, estilo anos 50. Um fracasso instantâneo, já que tropas montadas caíram rápido para drones ucranianos desarmados. Apostas como motos ou carrinhos de golfe substituindo blindados em setores selecionados sublinham o desespero russo. O desespero agora guia toda a decisão de Putin e do alto escalão militar russo. Reviver tanques e IFV vintage soviéticos marca só o começo. A verdade crua que os chefes de Moscou enfrentam: Putin não pode travar sua guerra escolhida do jeito preferido. As reservas estão exauridas e a Rússia arrasta-se rumo à derrota. Frentes de final de 2025, como Pokrovsk e Toretsk, revelam Moscou incapaz de sustentar assaltos mecanizados em grande escala, rebaixando-a a depender de infantaria e artilharia a um custo humano gravoso. Para medir o sangramento financeiro de Moscou, dados do Ministério das Finanças da Ucrânia e valorações de equipamentos cravam 11.240 tanques perdidos em 2,5 a 4 milhões de dólares cada para modelos T-80 ou T-90M, totalizando 28 a 45 bilhões de dólares. Veículos blindados, incluindo 23.324 IFVs e transportes valorados em 200 mil a 1 milhão de dólares por BMP-1, BMP-2 ou BTR-50, marcam 4,6 a 23,3 bilhões de dólares em danos. O custo agregado de destruição de blindados pode bater 32,6 a 68,3 bilhões de dólares, excluindo reformas, manutenção e perdas de pessoal. Isso eclipsa o orçamento anual de defesa russo de 84 bilhões de dólares e capacidade de produção, sinalizando esgotamento agudo de recursos militares. Deixe 1 nos comentários se você apoia a Ucrânia, 2 se apoia a Rússia e 3 se é neutro.